Para se conseguir atingir um objetivo, é preciso grande esforço. E para se tornar um cavaleiro de Atena, é preciso a sua armadura. E para conseguir esta armadura, é necessário treinar. Então, 100 garotos foram enviados para diversos locais do mundo para treinarem com seus mestres, a fim de que no final conseguissem as suas tão desejadas armaduras e se tornar um verdadeiro cavaleiro. Nestes locais, nada era muito fácil não. Haviam locais com um clima muito hostil, e nesses locais também poderiam haver concorrentes, outros aprendizes que também queriam estas armaduras. E em Cavaleiros do Zodíaco, desses 100 garotos enviados, apenas 10 retornaram com as suas armaduras. Mas vocês se lembram onde foram os locais de treinamento dos 10 Bronze Boys e quais provações eles deveriam passar para conseguir estas armaduras? Se ficou curioso, então se liga nesse vídeo que eu explico tudo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final. Se gostar, deixe aquele like que ajuda bastante o crescimento do nosso projeto do canal. E fique bem à vontade para comentar, sugerir outros vídeos ou dar a sua opinião. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos começar por Nath, o Menino Lobo. Ele que teve uma atuação, uma luta patética contra o Ikki, isso é o que podemos falar de patético. Nath foi enviado para a Libéria, na África do Sul, precisamente nas colinas Bomi. Não há dados sobre como foi o seu treinamento e sequer quem foi o seu mentor. Mas eu dei uma pesquisada sobre o local, para pelo menos ter uma noção de como é que era ali a situação, se o clima era hostil, se houveram algumas dificuldades. O que eu consegui ver ali sobre as colinas Bomi é que ali era um importante centro de mineração de ferro dos anos de 1951 até 1979. Após o término do processo de mineração, se criou um lago artificial, o Lago Bomi. Pelo que eu consegui ver também, o clima não é hostil e então, por consequência, o clima não foi um grande problema para a adaptação do nosso garoto lobo. O próximo da lista então é Shiryu, o Cavaleiro de Dragão. Ele foi enviado para os 5 picos antigos de Rosan, na China, onde o seu mestre foi o famoso mestre ancião, que posteriormente descobrimos ser na verdade Doku, o Cavaleiro de Libra, que é responsável então por guardar e vigiar o selo de Atena, que está lacrando as estrelas malignas de Hades. Doku, na verdade, se comporta praticamente como um verdadeiro pai para Shiryu, além de ser um gabaritado sensei. Shiryu também desenvolve grandes laços de amizade e posteriormente, como a gente vê em Sanseiya Ômega, laços amorosos com Shunrei. E após 6 anos de um treinamento muito árduo, apesar de que o clima local ele não é tão hostil, o treinamento com certeza foi bastante pesado. E para conseguir então a sua sagrada armadura de bronze de dragão, Shiryu teve que simplesmente inverter o fluxo de água da. E agora então temos o nosso querido Ban de Leão Menor, ou Ban de Lionete, como preferirem chamar. O Ban ele foi enviado para a Tanzânia, na África. Lá ele passou os seus 6 anos de treinamento pesado,
apesar de que não existem dados de como foi o seu treinamento ou quem foi o seu mentor. Todavia, eu dei uma pesquisada sobre a Tanzânia, e a Tanzânia é muito famosa então por sua fauna, que existem leões, leopardos, hienas, girafa, elefante, hipopótamo. O Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África, ele fica na Tanzânia, e também existem os famosos 3 grandes lagos africanos, que eles também ficam no território da Tanzânia. Vendo tudo isso, pressuponho que talvez os rivais de treinamento do Ban foram alguns desses animais. Se o treinamento dele talvez foi lá no Monte Kilimanjaro, como é um local mais alto, talvez teve aquela dificuldade do ar ser mais rarefeito, ser um clima um pouco mais hostil, mas é só uma suposição. O que vocês acham de como foi o treinamento do Ban, o cavaleiro mais irrelevante da história, que até tem um meme dele no mangá, que naquela luta em que estão 5 cavaleiros de bronze, que são os mais fracos, ele simplesmente diz: finalmente consegui falar neste mangá. O próximo da lista então é Seiya de Pégaso, o cavaleiro imorrível. Ele foi enviado, como todo mundo já sabe, para o santuário na Grécia, onde ficou sob a tutela da Amazona Marin de Águia. Ali ele passou por um duro treinamento, além de aprender todas as suas técnicas de luta e também todos os mistérios envolvendo o cosmo. Mas talvez um dos grandes inimigos que o Seiya teve que passar foi a xenofobia, o preconceito por ter uma outra nacionalidade, pois assim como o Marin, Seiya era oriental. E para conseguir a sua tão desejada armadura de Pégaso, Seiya teve que enfrentar um torneio eliminatório, onde ele venceu 9 outros lutadores, e a sua final seria contra o Cassius. O Cassius era um brutamontes, que ele só possuía muita força física. Mas durante a luta, o Seiya deu um pau no Cassius, arrancou a orelha dele fora e conseguiu então a sua tão desejada armadura. Gek de Urso foi enviado para as Montanhas Rochosas, no Canadá. Dados sobre quem foi o seu mestre não existem. Todavia, o seu treinamento foi lutas corpo a corpo contra ursos da região. Gek dava seus abraços do urso no pescoço dos animais e acabava os estrangulando. E talvez as leis ambientais e as leis de proteção aos animais não se aplicavam ao Gek, infelizmente. E pesquisando sobre as montanhas rochosas no Canadá, o local é considerado muito frio, além de que, dependendo do local onde o Gek treinava, o local era já mais alto, tornando o local com ar mais rarefeito, com menos oxigênio, dificultando mais assim o treinamento e a adaptação ao local. Mas isso é somente uma suposição, pois o local específico das montanhas rochosas não é dito, pois a cadeia das montanhas rochosas ela se estende desde os Estados Unidos até o Canadá, tornando uma área bem abrangente. Yoga ele foi enviado para a Sibéria, na Rússia, no mesmo local onde descansava o corpo da sua mãe nas profundezas do mar. Lá ele foi treinado no mangá pelo Camus, Cavaleiro de Ouro de Aquário, e no anime pelo Mestre Cristal. Lá também ele teve como colega de treinamento e também rival, para conseguir a armadura de cisne, o Isaac, que futuramente seria o Isaac de Kraken 1, Marina de Poseidon. Como visto, o Isaac acabou sumindo e dado como morto em determinado momento do treinamento do Yoga. Como se sabe, a Sibéria é um dos locais mais frios do mundo e talvez este foi um dos grandes desafios do treinamento de Yoga, poder se adaptar ao local. E a gente via ele muitas vezes de manga curta lá, né? Como será que aguentava?
E durante o treinamento ele aprendeu o princípio básico de todos os cavaleiros que utilizam o frio, que seria então parar os movimentos dos elétrons dos átomos. Além de suas técnicas como o pó de diamante e o trovão aurora. Depois de 6 anos de treinamento, Yoga ainda não tinha conseguido a sua armadura de cisne, mas o garoto Jacó chega com uma carta do santuário dizendo onde estava localizada a armadura de cisne. A armadura se localizava numa das geleiras das paredes de gelo eterno da Sibéria. Yoga destruiu então uma dessas geleiras e assim conseguiu a sua tão sonhada armadura. Nesta carta ele também recebia a missão de matar os cavaleiros que estavam na Guerra Galáctica. Ikki, o cavaleiro de bronze mais lindo de todos, com seu moicano e seu olhar 43. Ele treinou na Finlândia, no lago Holtz. Detalhes sobre o seu treinamento ou quem foi o seu mestre não existem. Assim como detalhes sobre o lago Holtz são muito poucos. Entretanto, a Finlândia é um local bastante frio, então com certeza a adaptação ao clima foi bastante difícil. E talvez este cavaleiro aqui foi um dos mais difíceis de conseguir alguma referência. Ikki de Fênix foi enviado para a Ilha da Rainha da Morte, considerado praticamente um inferno na Terra, pois o local é muito quente e poucas plantas e animais conseguem se desenvolver neste local, onde existem muitos vulcões e o local é bastante rochoso. Inicialmente, quem iria para a Ilha da Rainha da Morte seria Shun. Entretanto, Ikki foi no lugar do seu irmão. Outro detalhe é que a Ilha da Rainha da Morte é um local ficcional, exclusivo da obra, e ela se localizaria no Pacífico Sul. Ikki é treinado por Guilty, um sensei muito perverso, que instigava muito o ódio em Ikki para assim torná-lo forte. Mas Ikki também conhece Esmeralda, talvez o seu único amor, que o ajuda muito em momentos difíceis do seu treinamento. Então, durante os seus últimos dias de treinamento, Guilty fala para Ikki que para conseguir a armadura de Fênix ele deveria matar o seu mestre. Relutante, Ikki diz que não faria isso e o Guilty então o provoca, mas o Ikki acaba não conseguindo lutar direito contra o seu mestre. Guilty estava muito bravo e começa a atacar ferozmente o Ikki, mas Esmeralda se intromete na luta e acaba se ferindo fatalmente. Ela acaba morrendo nos braços de Ikki e Guilty diz que isso era tudo culpa do coração mole de Ikki. Então ali surge todo o ódio que o nosso futuro Cavaleiro de Fênix teria, ele liquida com o seu mestre. E a partir deste momento, Ikki muda completamente. Ele começa a odiar a tudo e a todos. E jura vingança a Mitsumasa Kido. No mangá, antes de morrer, Guilty fala a Ikki que a armadura de Fênix está com os Cavaleiros Negros. Eles haviam tomado a armadura. Então, o nosso jovem cavaleiro vai adentro da Ilha da Rainha da Morte e vence diversos Cavaleiros Negros. Depois enfrenta os 4 veteranos, que são Dragão Negro, Andrômeda Negro, Pégaso Negro e Cisne Negro. Posteriormente, ele vence Jango, o líder dos Cavaleiros Negros, com muita facilidade. E assim, ele adquire a sua armadura de Fênix. Após enterrar o corpo de Esmeralda, os 4 veteranos então se juntam ao Ikki e o Ikki acaba se tornando o líder dos Cavaleiros Negros. Jabu de Unicórnio foi enviado para Oran, na Argélia. O país da Argélia fica na África.
dados sobre o seu treinamento e quem foi o seu sensei, esses dados acabam não existindo, infelizmente. Entretanto, dei uma pesquisada sobre a cidade de Oran e até sobre a própria Argélia, e o clima do local acaba sendo bastante quente nos verões e a precipitação pluviométrica não é abundante. Então, para quem não é muito adaptado ou que não gosta do calor, com certeza Oran é um local um pouco mais difícil para a sua adaptação. Historicamente e culturalmente, o local apresenta 3 etnias bem variadas, que são dos muçulmanos, árabes, espanhóis e franceses. Mas a maior curiosidade sobre o local com certeza foi de que a cidade foi assolada pela peste bubônica em 1947. E esse fato inspirou a produção do romance A Peste do nosso saudoso Albert Camus, que foi inspiração para o nome de Camus de Aquário. O romance A Peste posteriormente concedeu a Albert Camus o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1957. E o próprio Camus residiu na cidade de Oran por bastante tempo. Bacana isso, né? E por último e não menos importante, temos o garoto das correntes, o nosso Shun de Andrômeda. Ele foi enviado para a ilha de Andrômeda, uma ilha que fica no Oceano Índico, um local que é uma ilha vulcânica, onde os dias são muito quentes e as noites são extremamente frias devido à sua pouca vegetação. Ou seja, o local é inóspito, é um local muito difícil de se adaptar. O seu mestre foi no mangá Daidaros de Cefeu e no anime foi Albion de Cefeu. No mangá é citado que apenas Juni foi a sua companheira de treino. Já no anime, além de Juni, também temos Reda e Spica, que seriam seus rivais para o desafio do sacrifício. Então, para poder fazer o ritual do sacrifício, Shun teve que passar por diversos desafios. E no anime acaba que ele teve que enfrentar os seus rivais Reda e Spica. O ritual do sacrifício seria o último momento, o último desafio para poder assim conquistar a armadura de Andrômeda. Neste ritual, Shun seria acorrentado em rochas, esperando a maré subir. Shun deveria então se soltar dessas correntes antes da maré subir. Entretanto, a maré subia bastante e Shun quase morreu afogado. Entretanto, ele acabou se soltando das correntes, não com a sua força, mas sim com o seu poderoso Cosmo. Então, após passar pelo ritual do sacrifício, Shun conquista a armadura de Andrômeda. Então é isso aí, meus amigos. Vocês se lembravam de todos os locais de treinamento e todos os desafios que os cavaleiros tiveram que passar para poder conseguir as suas armaduras? Eu tentei aqui trazer um pouquinho mais de curiosidade sobre os outros 5 cavaleiros que não tem tanta expressão na obra e não tem tanta coisa mesmo, é bem difícil de achar, mas eu trouxe mais a título de curiosidade. Se gostaram, então já deixa aquele like, pode sugerir outro tipo de vídeo. Então, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Valeu!